O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho foi um filósofo, escritor e jornalista brasileiro que impactou o debate público no Brasil ao longo das últimas décadas. Com uma visão contundente e um estilo provocativo, Olavo desafiou as convenções do pensamento político e cultural. O livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota é uma coletânea de artigos, ensaios e reflexões publicadas pelo autor. Ao longo dos anos, cobrindo temas como política, cultura, filosofia e religião. Organizado por Felipe G. Martins, o livro reúne algumas das ideias mais emblemáticas de Olavo, com o objetivo de oferecer uma introdução ao pensamento do autor. A proposta não é apenas apresentar argumentos, mas também ensinar o leitor a reconhecer os erros e manipulações que permeiam o debate público. Para Olavo, compreender a realidade é uma questão de sobrevivência intelectual. Com um tom crítico e polêmico, Olavo se debruça sobre as bases do pensamento ocidental, analisando desde a ascensão do marxismo cultural até o papel da mídia, na formação de opiniões. O autor busca, acima de tudo, ensinar o leitor a pensar de forma independente, questionando as narrativas hegemônicas. Um dos pontos centrais do livro é a crítica contundente ao que Olavo chama de idiotice ideológica, um estado em que o indivíduo se torna refém de narrativas prontas e superficiais. O autor utiliza sua ampla bagagem filosófica para desconstruir essas narrativas, apontando como elas se infiltram na política, na educação e na mídia. Um dos textos mais impactantes da coletânea aborda a manipulação das massas pela elite cultural e política. Para Olavo, essa manipulação não ocorre apenas por meio de informações falsas, mas pela imposição de estruturas de pensamento que moldam a forma como as pessoas interpretam o mundo. Ele alerta para o perigo de aceitar passivamente ideias que não foram devidamente questionadas, chamando isso de escravidão intelectual. Outro tema central é a defesa dos valores ocidentais, que o autor considera ameaçados por ideologias relativistas e totalitárias. Ele argumenta que a preservação da liberdade individual e da tradição filosófica do Ocidente é fundamental para resistir ao avanço de sistemas que buscam controlar o pensamento humano, fé, missão e transformação. Para Olavo de Carvalho, o livro não é apenas uma coletânea de ideias, mas um convite à transformação pessoal. Ele acredita que o primeiro passo para evitar a idiotice é o autoconhecimento e a busca por verdades universais. Olavo defende que a fé, a família e a liberdade de pensamento são pilares fundamentais para uma vida plena e significativa. Ele também enfatiza a importância de estudar a fundo as tradições filosóficas e religiosas, enxergando nelas não apenas respostas, mas caminhos para compreender questões profundas da existência humana. Apesar de seu tom provocativo, o objetivo é oferecer uma ferramenta de empoderamento intelectual, incentivando os leitores a se libertarem de visões de mundo reducionistas. O livro é um chamado à coragem de pensar diferente, mesmo em um ambiente onde a conformidade parece ser a norma. Notas finais. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota é uma obra provocadora e densa, que exige do leitor disposição para questionar suas próprias crenças. Olavo de Carvalho nos desafia a sair do estado de conformismo intelectual e a abraçar a busca por verdades mais profundas. É um livro que convida à reflexão e ao debate, oferecendo ferramentas para quem deseja compreender melhor o cenário político, cultural e filosófico do mundo contemporâneo. Uma leitura indispensável para aqueles que não se contentam com respostas fáceis e desejam escapar da superficialidade que domina o discurso atual.